De onde eu vim, o sobrenome não tem nenhuma importância. Na pequena cidade do Cariri paraibano, onde passei a infância, eu era Raíssa de Rogério, de Dezinho do Bar. E é assim que é para a maior parte das famílias na minha região e na minha classe social. Quem se importa com sobrenome, normalmente, é quem tem berço. Em outras palavras, quem tem dinheiro. E é por essa razão que, quando criança, eu sempre estranhava o fato de a minha avó paterna fazer questão de falar de si como Gláucia Reis, com ênfase no sobrenome, porque eu sabia que a minha avó tinha muitos predicativos, mas rica não era nem de longe um deles. Aos poucos, fui entendendo que o orgulho de pertencer àquele grupo de pessoas se relacionava não ao poder do dinheiro, coisa que a família de fato nunca teve, mas a uma peculiaridade que fazia com que a família dela, por extensão, a minha família, tivesse sim algo do que se orgulhar. Era Gerson Reis, voz e violão. À tarde, às 6 horas da noite. Todas as noites ele ia fazer esse programa. Aí me levava, eu ia com ele, aí ensaiava uma música e cantava. Depois Geisa e Gilson ainda cantou também, acho, nesse programa de pai. Gerson Reis era meu bisavô. Pai dela, um exímio violonista, compositor de mão cheia, o dono, digamos assim, de um programa exclusivo na Rádio Borborema, a Viola de Ouro. Lá ele interpretava suas composições, além de canções famosas na época, acompanhado de vários cantores, entre os quais estavam seus filhos, herdeiros não de dinheiro, mas de sua inclinação musical. Nada sobrou do meu bisavô, além das memórias dos filhos, e esse é um tecido frágil, que já começa a se esgarçar. Essa é outra razão pela qual eu empreendo esse projeto. Minha avó troca nomes, datas, esquece objetos. Ela tem histórias de distração que viraram anedotas, mas ela sabe de cor a letra de protesto. Canção vencedora do troféu Cinzano de Bronze da Rádio Borborema. Era o concurso de bronze. Eu não me estou esquecida do nome do concurso. Mas o presente era um cisano com um violão de bronze pegado no cisano. Bem bonito o troféu que minha madrasta deu fim. A gente não sabe o paradeiro dele. Era muito bonito esse troféu. Aí pai foi e botou uma música. Aí a cantora que pai confiava e botou para fazer a música dele, que a gente ainda não cantava profissionalmente. Aí ele botou para ela defender a música, entende? E ela cantava muito bem, mas errou a música, errou a letra, entrou na música de outro compositor, aí ele foi eliminado, foi desclassificado. Aí ele ficou muito revoltado, aí desceu ali na Rádio Borborema, era em cima da Flórida, que hoje é uma farmácia ali no calçadão. Aí foi lá embaixo, pediu uma cerveja, um guardanapo e um lápis. E fez uma música em homenagem a ela, a essa cantora. Eu sei que terminou, minha filha, briga vai, briga vem, terminou o pai ganhando em primeiro lugar. Ganhou esse concurso e parece, ao que me parece, um prêmio em dinheiro, que eu não me lembro quanto. Olha a música que ele fez. E essa música dele foi classificada, ele ganhou o concurso. Você matou meu samba, a razão não sei porquê. Em quem tanto eu confiava, sempre elogiei você. Eu fiquei horrorizado durante a exibição. O incidente que houve fez tamanha confusão. Foi um grande sentimento que você veio causar. Dos meus samba eu acho melhor, eu sou capaz de jurar. Você cometeu um erro e eu não posso protestar. Apesar de tudo isso, eu terei que perdoar. Perdi a conta de quantas vezes ouvi essa história e essa canção,
E bom, todas as vezes foram por iniciativa minha. Eu amo pedir a ela que me conte de novo e de novo, assim como amo trazer pessoas que não as conhecem para ouvi-las pela primeira vez. Além de compor em causa própria, meu bisavô compunha por encomenda, para jovens campinenses que queriam fazer serenatas para suas amadas, mas não possuíam talento ou inspiração. Desde o noivado, isso incomodava minha bisavó, que não conseguia entender como poderiam existir composições tão inspiradas, dedicadas a outras moças, sem que houvesse nenhum interesse da parte dele. Essa birra dela seguiu durante o casamento, e foi por causa dessa situação que ele compôs mais uma pérola, debochada e gaiata, sucesso no meu ranking musical pessoal. Ela tinha raiva do violão de pai, porque ele não parava em casa em final de semana. Ele ficava em casa, aí chegava doutor Haroldo Cruz, era doutor Cascudo, doutor Haroldo Cruz, tudo médico ali do IPASE. Era tudo amigo de pai, aí vinham e chamavam pai para fazer, nesse tempo fazia serenata na porta das namoradas. Aí pai ia, levava um cantor, um Gilson, um de nós, na porta das namoradas de madrugada, viu? As serestas eram assim. Quando o pai chegava, já era quase de manhã, com o violão nas costas, puxando fogo. Aí mãe se zangava do jeito, ficava não sei quantos dias sem falar com o pai, intrigada de pai. Cada seresta dessa que ele fazia era uma intriga. Ela estava sem falar com ele, mandava a gente perguntar as coisas a ele, para ela não falar com ele. Aí ele foi e fez essa música. Era: eu tenho notado em ti uma certa diferença, mas sei, porém, a razão, mas não sei você o que pensa. Me tratando deste modo, julgas talvez ser melhor, mas te digo com franqueza, assim é muito pior. Eu sou cativo do agrado, só tu sabes muito bem. Tem paciências comigo, pois a razão está em mim. Bem sabes, não sou culpado de ter o destino assim. Meu amigo violão, não irei abandonar. Gosto de ti, é verdade, também do meu violão. Quando estamos em uma família, vamos descobrindo a nossa história aos pedaços e costumamos costurar esses fragmentos usando no nosso poder de dedução. Para saber de si mesmo, às vezes é preciso se dedicar a uma espécie de busca arqueológica familiar. Toda vez que eu sento para conversar com vovó, descubro um fato novo e a narrativa vai além da minha capacidade de criar conexões lógicas. No meu entender, minha família era de Campina Grande. Foi só conversando com ela para esse episódio que eu descobri que seu Gerson Reis, na verdade, era recifense e um dos mais bairristas. Pai era pernambucana, minha filha. Pernambucano, era bairrista. Ave Maria, ele amava o Recife, nasceu em Recife. Aí ele era louco por Recife. O sonho dele era terminar morando em Recife, mas não conseguiu. Foi o tempo que ele foi transferido para aqui, depois ficou viúvo, mas o sonho dele era Recife. Inclusive, ele tem uma música dele que fala do Recife. É um samba, parece que é um samba. Recife é boa terra e possui belezas mil. Recife tem lindas praias e é a Veneza do Brasil. Recife tem coqueirais, Recife tem tradição. Imenso é o seu progresso, Recife é a inspiração. Isso é uma das músicas que ele amava, mas é dele também.
À medida em que fui crescendo, fui entendendo que para saber mais sobre essa família da qual eu faço parte, eu precisava aprender a perguntar. Como as respostas nunca são óbvias, as perguntas também não podem ser. Por isso, funciona assim. Eu pergunto uma coisa aleatória e, a cada surpresa, vou tentando compreender mais sobre a nova informação inesperada que surge. Foi assim que cheguei à Mãe Chiquinha. Já tinha ouvido aqui e ali esse nome, mas parecia algo tão folclórico, tão distante, que por muito tempo eu não tinha a menor ideia de que ela estava tão próxima de vovó quanto vovó está de mim, ou seja, logo ali. Minha avó era Mãe Chiquinha. Boa noite, minha filha. Deus te abençoe. Era Mãe Chiquinha. Ela era professora de violão. Ela tocava bem demais, demais mesmo. Ela tocava, era de música, por música, né? Só que ela tocava também de ouvido. Qualquer música que você sufrejasse um pouquinho junto dela, ela pegava e solava a música todinha. Era uma coisa linda, viu? Mãe Chiquinha era professora de violão. Levando em conta que ela nasceu no século XIX e era uma mulher, dá para imaginar o quanto eu fiquei vaidosa por essa ascendência e o quanto desejei ter herdado, ao menos um pouquinho, essa intrepidez. Acho que não herdei, mas vovó, bom, vou deixar que os próximos episódios ilustrem. Também espero ter herdado esses genes da longevidade. Ela morreu com 105 anos, cabelinho pintado. Tu acredita que ela ainda que você chegar numa esquina? Vem gente aqui, um amigo meu queria conhecer uma amiga, que o povo gostava de conhecer ela, porque ela cantava a valsa dos marinheiros, ela tocava muito bem. Aí ela dizia, um momento, ela só saía depois que penteasse o cabelo, botasse um batonzinho para poder sair na sala para ver minhas amigas. Tu acredita? Essa era minha avó, Mãe Chiquinha. Tinha 105 anos. Você perguntasse a idade dela, ela olhava para você bem séria e dizia, quantos anos a senhora tem, dona Chiquinha? Ela olhava para você e dizia, 60. Pronto. Não lhe dava cartaz. 60 de 60 ela nunca passou. Mãe Chiquinha faleceu com mais de 100 anos, pelo que me conta a vovó. Aliás, sobre o que me conta a vovó, preciso dizer que careço de fontes históricas para checar, e a verdade dos fatos talvez não corresponda exatamente ao que ainda resiste na memória dela, mas posso garantir que se ela conta, o faz com a total certeza de que fala a verdade. Pois é o que mora nela. Se tem uma coisa que vovó não sabe fazer é mentir. Nessa família festiva e envolvida com a música, nessa folia de reis, peço perdão, mas não pude perder o trocadilho. Temos Mãe Chiquinha, minha trisavó, com uma conexão musical mais antiga de que temos notícia. Depois, meu bisavô, Gerson Reis, com suas composições e sua presença cativa na Rádio Borborema de Campina Grande. E a partir dele, vovó e seus irmãos. Do primeiro casamento do meu avô, nasceram, além da minha avó, mais 9 filhos, e todos cantavam, mesmo que não profissionalmente. Porém, os 3 mais velhos, talvez por serem os primeiros e terem alcançado o programa de rádio do pai, acabaram trabalhando com isso em algum momento da vida. Os 2 mais velhos, Gilson e Geisa Reis, com certeza foram os mais bem-sucedidos. Eu sabia pouco sobre eles, mas à medida em que fui aprendendo sobre a história da minha família, fui sabendo mais sobre as 2 maiores estrelas dos reis, por assim dizer. Os 2 sempre tiveram uma proximidade grande entre si, já que a diferença de idade deles é muito pequena. Das participações no programa do pai, foram convidados a integrar outros shows e apresentações. Geisa, inclusive, teve seu próprio programa, que ia ao ar aos domingos e se chamava A Estrela do Meio-Dia. Esse é um fato que, para além da memória da minha avó, pude confirmar no quadro de programação da Rádio Borborema no ano de 1957, disponível na dissertação da pesquisadora Ana Geisa Barbosa Viana, que, apesar do nome, até onde sei, não tem nenhuma relação com a minha família ou minha tia-avó. Ela, aliás, estuda outra coisa, um super-herói que nasceu em uma radionovela da emissora e o quadro de horário em que consta o nome de Geisa Reis como apresentadora do programa é um dado aleatório em sua pesquisa. Grandes acontecimentos são narrados pela minha avó às vezes de maneira muito superficial, como se nada fossem, e eu sou fisgada para a história e para os detalhes que em alguns casos ela não tem.
na maior parte das vezes porque os esqueceu. Foi dessa maneira que eu soube que Geisa Reis ficou em segundo lugar em uma das edições do concurso nacional A Voz de Ouro ABC. Esse foi o mesmo concurso que revelou Clara Nunes. Terceiro lugar na edição de 1960. Mas a avó não lembra o ano, não lembra a circunstância. Só lembra que a irmã quis ir embora tentar carreira no Sudeste, mas foi impedida pelo pai, porque não seria decente ir sozinha. Sobre isso, não consegui mais confirmações, além de uma menção em um texto do ator e sociólogo Valmir Chaves no blog Retalhos Históricos de Campina Grande, que faz um excelente trabalho de preservação da memória da cidade. Tentei contato com ele, que hoje vive na Espanha, mas até concluir esse episódio não tive resposta. Outro desses fatos que me fisgaram sobre os reis veio não de vovó, mas em uma pesquisa aleatória na internet. Gilson Reis, o outro irmão prodígio, parceiro de Geisa, foi vocalista, ou melhor, crooner, como se dizia na época, da banda, ou se preferir, conjunto musical, Os Selenitas. Um título sensacional, que se você não é muito fã de mitologia grega, quer dizer os adoradores da deusa Selene, a deusa da lua. Em outras palavras, os lunáticos, os aluados, os moradores da lua. Ele fez parte da primeira formação da banda, onde estiveram nomes como Jarbas Maris, tendo também convivido com nomes como Zé Ramalho, amigo pessoal de seus componentes. Nas minhas investigações, os nomes de Gilson e Geisa apareceram ainda como intérpretes nos festivais de música paraibana durante a década de 1960. Elas também me levaram ao trabalho do pesquisador Mateu Tchaki, que pesquisa esses festivais, ajudando a preservar a memória dessas composições. Mateu gentilmente me cedeu áudios de Gilson e Geisa, meus tios-avós, interpretando lindas canções do compositor paraibano Luiz Ramalho nesses festivais. Pretendi usá-los aqui. Até consegui o contato do filho de Luiz Ramalho, que cuida do legado do pai, mas até fechar esse episódio não tinha obtido resposta. Portanto, caso consiga posteriormente, farei um episódio bônus com os áudios. Foi nessa família que minha avó nasceu e onde aprendeu a cantar e sonhar com os palcos e o estrelato. Talento nunca lhe faltou, mas chegar à fama depende de uma delicada equação que envolve uma soma de fatores complexos, dentre eles o acaso ou a sorte, incógnitas que quase sempre têm um peso definitivo. E sim, conciliar os papéis femininos de esposa e mãe ao de cantora na metade do século XX com certeza não ajudou muito. Mesmo assim, vovó cresceu cantando e nunca abandonou por completo essa paixão. Sua primeira vez foi no programa de auditório infantil Clube do Papai Noel, apresentado por Heraldo César na Rádio Borborema. Segundo ela, era tão pequena que tinha que ser posta no colo do apresentador para alcançar o microfone, já que naquela época o objeto era fixo, algo como um cabo de vassoura, nas palavras dela. Cantei muito tempo no Clube Papai Noel. Depois fui chamada para cantar num programa à tarde. Aí eu já não fui mais como calouro. Aí eu já fui como cantora, como que eu fosse da Rádio Borborema, entende? Fui apresentando, aí foi quando conheci um conjunto, o conjunto me chamou para cantar e eu fui cantar no conjunto de Ogírio Cavalcante. Era muito famoso esse conjunto. E eu cantei um bocado de tempo no conjunto de Ogírio. Vovó também seguiu cantando em orquestras e bandas de baile, como a de Ogírio Cavalcante. E como toda boa diva, foi residente em bailes que ocorriam com frequência no Campinense Clube. Foi no Campinense, eu cantava toda sexta-feira. Era sexta, não, era no sábado. Era tertúlia, começava de 10 horas, mais ou menos. Aí eu cantava, e no final eu dava a entrada, né? Para no final eles apresentarem artistas de fora, entende? Foi em uma dessas ocasiões em que chegou a dividir o palco com Elza Soares. Aí, num desses dias, a artista era Elza Soares. E eu cantei a música dela. Aí, se acaso você chegasse no meu barraco, encontrasse... Aí eu cantei, depois ela cantou, aí eu cantei com ela, junto.
Ao invés de fazer de dia me lava a roupa, de noite me beija a boca. Aí, aí fazia assim, entendeu? Ela fazia. Mas a carreira dela estava condicionada aos papéis de esposa e mãe. Casou cedo, aos 17 anos, e precisou acompanhar o marido quando ele foi transferido, assim como cuidar dos muitos filhos que tiveram, quase um por ano, durante os 9 anos em que ficaram casados. Então, a música, apesar de nunca ter saído da sua vida, deixou de ser prioridade, e sua atuação nos palcos foi ficando escassa. Aí dei uma trégua, fiquei sem cantar um bocado de tempo. Depois voltei a cantar com um carioca. Ele cantava nos restaurantes. Então ele me chamou e eu fui, fiquei cantando com ele nos restaurantes. Entendeu? Cantei também, depois cantei no Bloco da Saudade, no Teatro Municipal, que era a Eneida Agra que comandava esse bloco. Aí comecei a costurar, fazer fantasias para o Bloco da Saudade. Mas na intimidade nunca deixamos de presenciar performances memoráveis. Minha irmã, uma das netas mais velhas, era a fã número 1 da interpretação de vovó para A Lua é dos Namorados. E antes de poder falar muitas frases, já pedia de novo e de novo: Ua, vovó! Já eu choro todas as vezes em que ela canta Samba em Prelúdio, e até tenho a ousadia de cantar junto com ela. A carreira de cantora foi desvanecendo à medida em que a vida doméstica se complexificava. A vida de vovó não foi fácil de se viver. Uma viuvez aos 26, perda de filhos, natimortos ou mortos na infância, um divórcio, dificuldades financeiras severas, mas ela seguiu sendo a alegria de qualquer festa. E por festa, eu me refiro a absolutamente qualquer lugar em que ela esteja. Tendo nascido na família Reis, vovó parece ter absorvido uma lição importante de seu Gerson. Ele era o seguinte, tudo que acontecia para dizer isso da samba. Podia ser a maior tragédia do mundo. Ele sofria tudo, depois dizia dar um samba. E fazia um samba. Esse podcast é meu humilde modo de fazer um samba. Histórias por Glócia Reis. Criação, edição, narração e roteiro por Raíssa de Medeiros.